Oi, gente! Olá! Estou aqui com o Léo hoje. Oi, Bem-vindo, Léo. gente. Ai, que Nossa, demais. saudades. Aqueles, né? Faz tempo que eu não apareço no YouTube, e aí agora eu aparecendo assim do nada, E aí, tão bem-vindo. novidade. É isso, mas tudo bem, você faz presente em outros lugares, não é mesmo? Não, tá tudo ali em vários lugares, mas onde tem que estar, não tá, entendeu? Aí, aí é o meu complexo, mas estou muito feliz de estar Yeah. aqui hoje, Show, eu sou principalmente aqui também. porque me tirou de uma onda de livros que estava lendo, porque a gente está lendo uma peça com várias coisas e totalmente diferente do que a gente está acostumado a ler. Hum, Então, acho isso um ponto positivo para fechar 2021, entendeu? Uma boa. coisa mais intensa. Gostei. Hoje a gente vai falar sobre minha ficção. Não dá pra ver nada, mas eu juro que aqui tá escrito minha Finge que ficção é tem a ali. memória do Davi Isso. Novaes. Que é essa, o quê? Esse compilado, né, de dois textos teatrais que Davi Uhum. escreveu. E a gente vai conversar sobre eles agora. E é isso, gente. Vamos lá. Léo, conte-nos. Conte-nos. Os meus sentimentos. Eu tava Tudo. falando pra Teresa que eu comecei a ler e eu li, tipo, numa tacada só, assim, sabe? Tipo, eu peguei sem. A gente tinha combinado, vamos ler esse, vamos. Mas eu não fui, assim, confesso, tipo, ler sinopse e tal, pra me inteirar, porque eu tô meio que numa vibe de fugir de sinopses. Então, tipo, quando eu comecei a história, quando eu comecei a ler, eu fiquei, assim, tipo, já meio nervoso, porque eu sabia que ia vir uns tapinhas na cara, assim, principalmente porque a gente começa com um prefácio, né, tipo, explicando o texto do Davi e como ele vai entregando esses sentimentos, principalmente porque o prefácio são os diretores das peças, né, Isso. pelo que aqueles, né, que eu li faz um pouquinho tempo, que ele já não lembra, né, mas é muito bonito, tipo, para mim, pelo menos, foi quando a gente percebe que o prefácio ele consegue conversar muito com a ideia das peças e, tipo, com todo o texto. Então, no final, se você para refletir sobre tudo que você leu, é tipo como se fosse a mesma coisa. Tipo, você não consegue distinguir que aquilo tá, tipo, fugindo e tentando só realmente introduzir para você aquela história, ou trazer a discussão sobre a peça, mas como o texto desses diretores, ele meio que engloba tudo, assim, então fica uma história realmente, tipo, é muito curtinho, você mostrou aí, tipo, eu fiquei um pouco apavorado porque eu li no Kindle e não dá para ter, tipo, a dimensão É. é, do tamanho, enfim, você tem a porcentagem e tal, mas ainda assim é muito bonito como o prefácio ele consegue realmente tipo, fazer aquele papel de introduzir a história para você e trazer as discussões que o Davi vai trabalhar, mas ao mesmo tempo sem fazer com que destoe muito, sabe? Então, tipo, eu fiquei muito feliz assim, porque você termina com aquela sensação de realmente foi é, cumprida a proposta Faz de sentido tudo, tudo isso, você sabe? tá junto, né? É, Eu eu senti achei, isso também. tipo, também assim, teve um momento que, como eu não sabia exatamente onde eu estava me enfiando, Uhum. para mim já tava, tipo assim, tudo história, sabe? Desde o prefácio, tipo, tava tudo meio que conversando com o que a gente ia ter depois. E aí eu já comecei a ficar, assim, muito feliz de como o texto é muito gostoso e envolvente e você fica preso, ao mesmo tempo em que você se imagina naquelas situações, inclusive a gente viveu uma dessas situações, né? Uhum. Então, eu achei tudo muito poético, tudo muito bonito, assim. Eu acho que, principalmente por a gente estar fechando um ano agora e olhando para trás tudo que a gente passou, eu sempre falo que, tipo, 2020 e 2021 é meio que um ano só, sabe? Tipo, é uma coisa única de tanto que aconteceu lá. Sim. Então, é muito bonito ver como a história conversa com a gente, assim. Tipo, eu fiquei muito feliz, sabe? Foi uma experiência muito gostosa para mim, assim. Não sei como é que foi para você. Para mim foi diferente, né? Porque eu conheço o Davi e o Davi é aqui Sim. de São Paulo e eu tive a chance de ver as duas peças que a gente lê, que a primeira é O que Restou de Você em Mim e a segunda Uhum. é Sempre Mais Difícil Ancorar um Navio no Espaço. E eu amo esses Isso. nomes.
Eu acho muito. Mas Nossa, quando chegou no nesse segundo, eu achei tipo, nossa, que título bonito. muito, né? Achei muito E bonito. muito. E aí eu pude ver as peças antes de ler o texto, os textos. Então Uhum, é louco, porque você tem outra percepção, né? Acho que a grande diferença entre a literatura que a gente está acostumado, né, a literatura normal que a gente está acostumado a ler, e a dramaturgia, é que a dramaturgia, acho que no geral ela é mais envolvente, porque a gente vai direto pro diálogo, né? uhum, É, tá tudo ali, então é muito rápido, é muito fluido. É, eu acho que é mais fácil você se colocar naquela situação também, porque você, como é só a fala, meio que você já se sente falando como sim, personagem, né? E aí, nesse caso, uma das peças é um monólogo, então é muito, né? Você se coloca muito naquele lugar, que é a primeira, que vai contar sobre um término de relacionamento, e esse menino tentando exorcizar esse relacionamento dentro dele, meio que revivendo os lugares da cidade por onde ele passou com o ex-namorado. E a segunda vai sim, falar um pouco da pandemia, né? E desse ator em parafuso, meio que tentando entender que vai ser do mundo depois dessa pandemia, e também uma professora que também está passando por um término, então são duas pessoas, é um pouco outra dinâmica, né? Então, para mim, foi sim, diferente ler algo que eu já tinha escutado. E eu consegui ouvir e ver a montagem na minha cabeça, mas geralmente quando a gente lê antes de assistir, é muito louco, porque a gente fica pensando como isso seria, né? Como isso se daria sim, sim, sim. no palco, ou sei lá, numa mídia, que é uma coisa que a gente pode até fazer com um livro, mas que é muito mais difícil. Por isso que a gente tem mais dificuldade de aceitar, né, as Uma adaptações de adaptação. livros, É, porque a gente sabe que vai ser difícil a adaptação ali. No livro você pira. E é, geralmente na dramaturgia, você já sabe que vai ter uma montagem, você já sabe que alguém vai ter que fazer uma coisa. sim. E assim, pensando na realidade brasileira, do teatro, que muitos É, não têm tanto apoio, você não vai viajar num negócio muito louco, tipo, que vai aparecer, sei lá, um dinossauro no palco. Então, geralmente são coisas bastante concretas, muito fáceis de você colocar para sua realidade, né? Então, acho que o Davi faz isso muito bem. E são peças muito relacionáveis por falarem de sentimentos humanos e apesar de ser muito poético, né? Acho que o Davi escreve de uma forma, um negócio tipo, peguei o mouse, ele vai escrever tipo, me deparei com aquele negócio. E não é de um jeito que você não entende, né? Mas é um jeito que tipo assim, sim. você fala, nossa, cara, que bonito. É muito bonito, assim, tipo, tanto que a primeira peça, que é o que restou de você em mim, tipo, eu fiz muitas marcações, porque eu acho que aqueles já entrando em Mas assuntos é isso, é isso. tensos. Eu acho que todo mundo que já passou por um término talvez não tenha passado tipo pela mesma situação que esse personagem passa, mas em algum nível na cabeça da gente aquilo já aconteceu, sabe? Porque a peça ela meio que vai é, tirando as pecinhas, né? Tipo, ele vai visitando os lugares, ele vai tipo relembrando todas as memórias e buscando todas as coisas que é, ele sentiu enquanto eles estavam juntos. E é muito bonito de ver como, por mais que a palavra final da história seja, tipo, um término, acabou, não tem mais, tipo, como voltar atrás, a condução que o Davi faz na história desse personagem, de que, ok, tem relações que elas acabam muito conturbadas, assim, né, de, tipo, muito tensas, mas, ao mesmo tempo, essa história, ela traz também aquela, eu acho, um pouquinho de esperança de, tipo, uma relação não é só o término ou só as coisas ruins que você passou, porque tudo que ele vai trazendo ali é muito bonito, assim, de tipo, você vê, ao mesmo tempo que é bonito, dói, entendeu? Uhum, Tipo, não é uma história feliz, não uhum. é uma peça feliz, assim, do tipo, você vai sentir, tipo, a dor do personagem, mas nessa dor eu senti também que tinha uma beleza, assim. Não só as palavras que nem você falou, que o Davi vai floreando e trazendo, tipo, um outro olhar para você, mas de você sentir que o personagem ele termina com uma sensação boa, assim, pelo Em menos foi como eu paz, me né? senti, sabe? E é uma coisa que eu acho que muito da gente que já passou por isso também busca, assim, né? Tipo, uma paz. Porque você passa um tempo com uma pessoa, vocês compartilham uma vida, vocês compartilham sonhos juntos e de repente acaba, como é aqui, né? Tipo, acabou, acabou, e vai fazer o quê agora? É, tipo, como Então, assim, às né? vezes, e a gente fica muito com aquela sensação de dor das coisas que a gente perdeu e a gente esquece de, tipo, dar uma olhadinha para trás e perceber que as memórias boas também estão ali, né? Então, eu achei essa parte muito tocante, assim, tá, tipo, muito marcado aqui, do tipo, tudo existe ao mesmo tempo, porque é fácil demais pensar que as pessoas só existem pra gente. Eu fiquei assim, quê?
Aí a outra, o amor é o que a gente pede ao outro e ele não pode dar. Aí eu fiquei assim, fiquei reflexivo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. É, eu vou embora aqui. Mas é muito, e são coisas que eu acho que é muito louco, né? Porque a gente pensa que o amor é um assunto batido, que a gente já leu Sim, tudo que dá para ler sobre isso. É, e como não, né? E como, no fundo, é isso, a gente não passou pelo mesmo término que ele, a gente não sabe nem exatamente o que aconteceu, né? A gente tem sim, algumas, é, algumas dicas, algumas coisas, mas assim, não é esse o ponto, né? É muito mais sobre é. o sentimento, e como isso é universal, assim, então para mim é muito louco. Eu adoro que na segunda peça isso meio que é complementado, de certa forma, né? Uhum. Até porque, tipo, ela meio que começa com o pensamento, se eu não me engano, de tipo assim, ai, você vai escrever sobre amor de novo. Novo. Tipo, É. você já escreveu outras coisas sobre isso antes, agora você precisa de uma outra ideia, um outro assunto, um outro tema, mas acaba que é que nem você falou, tipo, o amor, ele é um assunto muito comum, muito, de certa forma, batido nas histórias, mas sempre tem uma pontinha que só quem tá escrevendo sobre aquela relação, sobre o amor, vai ter, né? Porque, tipo, é a Uhum. mesma coisa. Eu não tenho a mesma visão que você sobre relações, você não tem a mesma que a minha. Então, eu acho que isso que é o legal e por isso que as duas histórias, as duas peças, elas se complementam, Sim. sabe? É, isso do. Tem uma hora que ela fala também, né? Porque aí a gente chega na segunda peça, a gente fica Sim. claro que no O Que Restou de Você em Mim é o primeiro término, né? Uhum. E que, assim, deduzo eu, porque só passei por um, que é muito complicado. É muito mais complicado, porque isso é tudo muito novo, você não tá entendendo, você não sabe nada, enfim. Dá um É. pouco essa sensação de que nada, que não tem nada depois, né? Que é tipo um abismo em que realmente você vai cair naquele lugar escuro e que nunca mais você vai sair dali, assim. E aí ele fala que no segundo término é meio diferente, que meio que você, quando você bate nesse fundo, né, nesse muro, acho que ele usa a analogia do muro, ou não lembro se é um Uhum. deserto, alguma coisa assim, que ele fala, né, tem um post-it falando assim, vai passar e tá tudo bem, tipo, uma coisa assim. E aí ele fala, tipo, mas quando, né? E aí é muito louco Sim. você pensar que os questionamentos meio que são os mesmos apesar de você já ter passado por aquilo, né? Então, muito legal que as coisas se complementam, apesar de serem peças distintas, né? Sim. É, então, isso eu gostei muito de pensar. Isso é uma coisa que eu penso muito sobre todas as histórias, assim. Muita gente pede, né? Ai, podia ter dois daquele tal livro, ou outro livro de não sei o quê. E assim, eu sou meio contra, porque eu entendo, porque para mim, claro, se não for uma história pensada para ser vários livros, Sim. eu acho que assim, o autor escolheu contar aquele recorte, né? Tipo, que nem muita gente pede Eleanor Park, é meu livro preferido, todo mundo fala, ai, faz outro. Eu falo, não faz, pelo amor de Deus. Tipo, o recorte é aquele, entendeu? Tipo, você contar ou para além Sim. daquilo, tipo, que sentido faz? Sei lá, mas ao É. mesmo tempo é legal você, como espectador, como leitor, imaginar aquilo, né? E aí, nesse caso, a gente tem um pouquinho desse easter egg de pensar, tipo, a vida continuou, outra coisa Uhum. veio, outra coisa acabou, e esse é o ciclo da vida, né? É. E, e é muito interessante também como se você der, por exemplo, Eleanor Park, ou você der qualquer outra história para outra pessoa que não aqui escreveu ela originalmente, essa pessoa vai ter uma outra visão. Então, por isso que, tipo, todo mundo fala assim, ai, mas essa história é igual a essa. Não, elas compartilham clichês ou saídas fáceis para situações, mas as pessoas que escreveram têm outras vivências, então essa história vai soar de um jeito completamente diferente. Por isso que quando ele fala assim, do tipo, vou escrever sobre o amor de novo, eu fico assim, não, é um bom assunto, ninguém vai ter a mesma visão que você sobre isso. E aí eu fiquei muito com a sensação assim de que por mais que essas duas histórias elas sejam completamente distintas, que elas tenham sido montagens completamente distintas, elas poderiam ser uma única montagem, Uhum. sabe? Porque é tipo como se você tivesse o lado A e o lado B de uma mesma situação, e é muito bonito de ver como essas histórias elas conversam, Sim. sabe? Então, a primeira ela me pegou bastante fundo assim, porque é realmente isso, assim, tipo, o primeiro término ele é realmente uma coisa muito difícil, e eu acho que isso é universalmente, assim, conhecido por todas as pessoas, porque é isso que você falou, tipo, você não sabe o que vai ser o depois, porque você tava com aquela pessoa por tanto tempo que você não consegue meio que imaginar
pelo menos no começo, como é que vai ser a sua vida. E isso eu acho que é completamente normal. E não é que depois fique mais fácil, porque eu acho que finalizar coisas, e não só relacionamentos, mas colocar ponto finais em qualquer outra coisa, é difícil, nunca vai ser fácil. Mas você meio que aprende que aquilo passa, né? E essa mensagem que o Davi deixa com o primeiro personagem, com a primeira montagem, é muito isso, de tipo assim, vai doer e vai doer por muito tempo e só você vai saber quando vai parar de doer, e pode ser que nunca pare, mas o depois, ele é um pouco Existe. melhor, assim, ele existe, mas até você perceber, até sua mente perceber que você chegou nele, demora um pouco. E aí a outra história, né, da professora, e a professora também foi um personagem que eu gostei muito, porque ela é muito contraponto, né? Porque ela é uma pessoa que já passou por tantos términos, por tantas coisas, que você vê que tem uma experiência, e por mais que exista o medo dentro dela, ela ainda consegue é, se questionar e buscar outras coisas. Então, assim, eu juro pra você que eu ia amar ver essas duas peças juntas, assim, sabe? Tipo, Isso, né? não precisa nem tirar nada de uma da outra, sabe? Só Uhum. pegar o que tá aqui e fazer. Juntar, né, as duas coisas. Exato, É, exato. isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando quando a gente, né, eu chamei você para ler dramaturgia comigo, Uhum, porque eu sei que você já fez teatro, você vem muito desse lugar, né, da narração, dublagem, etc., que sim. precisa muito dessa parte da atuação. Então eu imaginei, nossa, acho que o Léo vai ser perfeito para ler comigo. E aí, quando a gente escolheu esse, assim, foi ótimo, né? Tem no Kino Unlimited. Unlimited, eu acho que é muito legal a gente também dar visibilidade para dramaturgos que estão vivos, porque geralmente quando a Sim, gente sim, sim. pensa, né, em dramaturgia, em teatro, a gente vem, tipo, Shakespeare. Tipo, meu, Shakespeare já morreu há mil, não que ele não seja Sim. importantíssimo, mas já morreu há Não, 20 sim, mil anos, sabe? Tipo, já adaptaram Shakespeare para 1 trilhão de coisas, assim. Então é legal a gente poder ler uma coisa diferente. Mas eu fiquei com um pouco de medo, eu falei, nossa, mas vão ser duas peças, né? Será que não vai ser too Uhum, much, assim? E não, porque isso, tipo, a sacada do Davi de lançar esses dois textos juntos foi muito boa, porque de certa forma eles são, né, uma coisa só, eles se sim, complementam. Então, é, é bem legal. E esse título, né, que ele deu para as duas coisas juntas, que é a minha ficção e a memória, um momento ele fala, né, que alguém falou para ele, você tem que falar sobre o que você viveu. uhum, E aí ele fala, tipo, meu, e aí eu nem sei se isso é verdade, mas eu acreditei nisso e é isso que eu vou falar sobre. Então, como é que eu vou, tipo, não vou falar sobre o amor, se é o amor que me move, se é o amor que eu sei, né? E aí, para mim, isso também é uma coisa que eu acredito muito, assim, de escrever sobre o que você sabe. Não que você não possa pesquisar sobre coisas diferentes e tal, uhum, mas no fundo, minha ficção é a memória, assim, é isso. Eu vou escrever sobre as minhas vivências, sobre o que me afeta. Eu sei que tudo que eu escrever, por exemplo, provavelmente vai ter uma protagonista gorda, porque é a minha realidade. Então, é uma coisa sim, que mexe muito comigo. E é isso, assim. Então não adianta também a gente querer, sei lá, eu sinto muito, em todos os aspectos, dramaturgias e qualquer outro tipo de gênero, que as pessoas querem meio que inventar, né? Tipo, inventar a roda, assim. E tipo, sim. não, 2021, você não vai inventar a roda, já foi inventada, né? Não, eu acho que, tipo assim, eu digo por mim mesmo, porque eu acho que em algum tempo da minha vida eu pensei nisso, né? De tipo assim, ai, eu preciso que a minha história seja completamente original. E eu falo agora pelo lado de Léo, escritor, assim, que escreve histórias. É, a gente acha que escrever algo inédito, assim, fazer algo que ninguém fez, vai te trazer, sei lá, o prestígio que você quer, vai te fazer todo mundo te olhar assim, nossa, ele escreveu algo que ninguém quis. Mas não existe algo que nunca foi escrito, Uhum, entendeu? Tipo, antes do que a gente está vivendo agora, existiram pessoas que pensaram nessas histórias antes das que estão fazendo sucesso agora, só que de um jeito diferente. Então não tem como eu pegar a sua história e dizer assim, meu Deus, estou copiando da Teresa. Posso estar copiando da Teresa a ideia da história, mas a forma que eu uhum, vou conduzir vai ser muito diferente da sua, da sim. mesma forma que você pegar a minha. Então, por isso que eu sinto que não é um assunto batido, eu acho que é muito corajoso você continuar escrevendo histórias sobre coisas que você vive, coisas que são importantes para você, porque eu acho que é isso que torna uma história especial, sabe? E não tanto o quanto ela se diferencia das outras, Uhum, né?
Então, para mim, isso é o que mais vale, assim, por isso aí todo mundo fala, nossa, mas você sempre lê, sei lá, o mesmo livro de fantasia que você sabe que vai acabar num romance, não sei o quê, vai dar uma briga, lá, e pá, e pá. Só que a forma que vai chegar nesses lugares é É diferente. diferente. E é o mesmo pensamento que eu tenho, tipo, de spoiler, assim, de livro, por exemplo. Porque de filme, coisa eu fico irritado. Mas de livro, já não. Entendeu? Tipo, se você disser pra mim, ai, Léo, tal coisa morre lá e tal, eu vou ficar, ok. Mas a forma como acontece isso, eu acho que é o que vai Também me prender concordo. na história. Entendeu? Tipo, não é o resultado da pessoa morrer ou viver no final, Sim, mas como o autor levou a gente a chegar até neste aquilo. ponto. E eu acho que isso, assim, da condução, né, também tem muito, quando a gente estuda escrita, tipo, sei lá, Jornada do Herói. Tipo, meu, foi feita 1 trilhão de vezes. Tipo, Sim. Jornada do Herói. Star Wars, Moana. Uhum. São duas histórias de jornadas do herói completamente diferentes, né? Então é muito legal isso, mas como também, acho que as peças do Davi falam muito também dele como escritor, assim, porque a gente Uhum. sabe que é ele escrevendo essa peça e ele como personagem também, tanto que ele escreve, né, Davi, o nome dos personagens, Uhum. então, assim, a gente acaba deduzindo que é ele, mesmo que não necessariamente, mas enfim, acho É. que leva você a pensar, né? Tipo, tá escrito o nome do personagem Davi, o nome do autor Davi, você junta uma coisa a outra. Enfim, ele fala também muito como escritor, e como acho que isso é universal dos escritores, né? Da gente falar, putz, eu tenho que ser genial, eu tenho que inovar, eu tenho que Uhum. mudar. E, meu, não, o seu jeito é o que vai cativar o leitor. O que você tem para dizer sobre aquilo é o que vai fazer a diferença. E isso vem muito da sua vivência, porque eu posso ter namorado e terminado, mas não namorei a pessoa que você namorou, Uhum. não terminei como você terminou, não namorei do jeito que você namorou. Então sempre vai ser diferente, né? E É, também essa coisa que você falou do Davi, eu confesso pra você que no início foi uma coisa que eu não fiz a ligação, do tipo, é o Davi escrevendo, mas é o Davi personagem. uhum, Porque eu acho que eu sempre penso que a gente, quando escreve, fala assim, ai, não vou colocar nada de mim nessa história. Mas você kkk. coloca muito de você. E às vezes, você fazer esse exercício de dissociação entre você e o que você escreveu é muito doido, porque você percebe que tem muita coisa dentro de você aqui que você não consegue, tipo, entender, mas quando você coloca num personagem, você meio que percebe, eita, tem algo muito mais complexo aqui. Então, tipo, quando eu fui perceber que era Davi Davi na segunda. Aí eu Uhum. disse, ele, né? Mas antes, tipo, foi muito assim, é, a construção desse personagem dele, tipo, por mais que tenha sido um monólogo, que nem a gente estava falando, é muito terreno os personagens, sabe? Tipo, eles são muito firmes nas coisas e você consegue perceber, tipo, as qualidades dele. Isso no teatro é muito doido, né? Porque a gente não tem tanto o auxílio como um romance, né? Um texto muito escrito ali, todo floreado, dizendo pra você, ai, o negócio é assim, esse personagem se sente assim. Não, você tem dicas que te guiam a isso, mas não necessariamente são aquilo, Uhum. né? Tipo, você tem às vezes muito mais diálogos, ou você tem, tipo assim, externa, interna. É isso que você tem numa peça. Uhum. Você não tem aquilo tudo descrito como num livro, num romance. Então, eu acho que esse ponto foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na escrita do David. Tipo, por mais que você não tenha esses artifícios utilizados, eu consegui imaginar, e acho que para você que viu a peça antes de ler a peça, deve ter sido muito doido também. Foi. É muito louco porque você fica meio. Fica meio preso à montagem, né? Uhum. Mas isso do escrito e tal, e da gente. Acho que isso, claro, qualquer obra a gente vai. Cada um vai ter a própria interpretação, mas acho que o teatro é mais ainda, né? Justamente por É. isso, por não ter essa descrição. Então, claro, pode ter, mas é muito mais raro ter descrição de personagem, sentimento. Então, é uma coisa que às vezes uma frase tá escrita tipo, sei lá, tá bom, já lavo. Às vezes eu li, tipo, tá bom, já lavo. E você leu, tá bom, já lavo. É tipo, Exato, é. sei lá, uma conversa no WhatsApp que pode dar muito ruim, porque, né, não tem uma Uhum. descrição, você não tá vendo como a Sim. pessoa. E isso fica parte da criação de uma peça de teatro, a montagem com o diretor, né? Porque o diretor que vai guiar isso, assim. E aí, acho que também por isso
que pouca gente vê a dramaturgia como um tipo de literatura, por achar que é Uhum. meio que incompleta, né? E pelo contrário, eu acho que isso te dá muito, muito lugar para criar, para Sim. interpretar, para adaptar aquilo para sua realidade e para o que faz sentido para você, assim. Eu ia até te perguntar, antes dessa você já tinha lido alguma peça? Só no teatro mesmo. Só no teatro, mas já tinha lido. Porque eu Já. sinto que é uma coisa que eu tento falar no meu canal, mas é meio difícil, porque tem Uhum. uma barreira, assim, né? E eu Sim. acho muito louco, porque para mim é mais fácil de ler peça do que um romance, porque é isso, como a maioria é diálogo, vai muito rápido. É muito Sim. difícil ter uma peça que você não vai ler numa sentada, porque É. é uma história ali de um recorte que é rápido, que os personagens entram, falam, é mais objetivo e tal. É, eu acho que a dramaturgia contemporânea é um pouco mais floreada, assim, então quando a gente vê, tipo, isso do Uhum. Davi, que tem muita É, coisa tipo, o Davi é poética. todo contemporâneo, né? Tipo. Super. Mas ainda assim é uma leitura acessível, assim. Então, eu até quis fazer essa discussão para talvez chamar mais pessoas para lerem dramaturgia, sabe? Porque é uma coisa Sim. que, meu, muita coisa que a gente vê, né? Tipo, se a gente parar para pensar, os primórdios, sei lá, das mídias de hoje em dia, foi o teatro grego lá com drama e comédia, e a Uhum. gente tem o que a gente tem hoje que começou lá, sabe? É. Então, não é específico para quem quer ser ator, para quem quer ser atriz, tipo, é uma coisa que é diferente, assim. Tem outra peça que eu Sim. gosto muito, inclusive, o cara que escreveu o epílogo da peça do Davi é o autor dessa Uhum. peça que eu vou falar agora, que chama Música para Cortar os Pulsos, Uhum. que todos meus amigos que vieram aqui, eu já, tipo, meio que dei na mão e falei assim, lê, porque é super rapidinho também. Uhum. E é uma história muito legal, porque são três personagens, a Isabela, o Ricardo e o Felipe. Então, o Ricardo gosta do Felipe, o Felipe gosta da Isabela, e Uhum. a Isabela é a melhor amiga do Ricardo, mas gosta do ex-namorado, que não faz parte da história. Então é uma coisa que, tipo, em algum dos personagens você vai se ver, sabe? Uhum. E o Davi já trabalhou com o Rafael, que é o autor dessa outra peça e tal. Então você também pode ver muita coisa do Rafael no Davi, assim. E aí isso é muito louco, porque eu vejo a relutância que as pessoas têm de, tipo, ai, mas como é que lê isso? Não tô entendendo. Mas não tem o que entender, tipo, é um Sim. diálogo. É que nem quando você tá É, lendo, tipo, um livro e você vai ler o diálogo. É isso, só não tem exato. disse fulano. Só o nome do Sim. fulano tá antes, dois pontos e a fala, né? É. E eu acho que, tipo, a gente ter escolhido a peça do Davi, enfim, que não fosse, ou fosse qualquer peça contemporânea, eu acho que facilita nessa questão que você falou de tornar acessível. Porque você olha assim, Shakespeare, todo mundo pensa, oh meu Deus, o que acontece com Shakespeare que não consigo entender. Sim. Realmente, tipo, tem algum. É algo antigo já, mas é Antigo, algo que uma língua tem que a gente não usa muito mais. o seu valor, assim, né? Porque, que nem tipo, a gente falou no início, se o que existe hoje existe, foi porque outras pessoas se esforçaram o suficiente no passado, e eu acho que Shakespeare é uma história, algo assim que precisa realmente, tipo, ser idolatrado ainda, você, tipo, olhar com bons olhos, mas histórias como a do Davi, peças como a do Davi, ou como a do Rafael que você falou, acho que meio que desmistificam essa ideia de que você não vai entender, ou de que teatro é Uhum. complexo, ou de que você só pode ler uma peça se você for fazer atuação. Só que não, É. entendeu? Eu acho que é tão rico quanto qualquer história de ficção ou qualquer história de não ficção, assim, sabe? Uhum. Para mim é muito aquela brincadeira que a gente tinha, eu acho, muito no começo da internet, que a gente vinha falar sobre livros, lembra? Que, tipo, a pessoa dizia, ah, mas isso não é literatura. Ah, por que que você tá lendo, tipo, livros que são febres no TikTok John agora, Green. mas isso não é literatura. Tudo é literatura. Tipo, Uhum. isso vai muito de quem você é, assim, né? Do que você considera e do que você gosta. Tem gente que diz assim, ah, se ler um conto, eu não vou contar um conto como livro. Ok, mas tem outras pessoas que contam um Conto. conto como livro, entendeu? Então é muito da percepção de cada um, e eu acho que ler peças é algo que enriquece muito a gente, principalmente pela visão que a gente vai ter do mundo e das pessoas, assim, Uhum. sabe? Que nem você falou, tipo, a gente se vê nas pessoas da peça. E muitas vezes a gente não consegue se ver nos livros, Uhum. nas séries, né? Tipo, nos filmes. Então, peça para mim é algo muito cotidiano. E eu acho que por ser esse recorte, você tem ali o que realmente precisa ter. Entendeu? Uhum. Tipo, sei lá,
seja uma história totalmente de representatividade, um recorte de relações e tal, você tem ali o que precisa, e nem sempre uma coisa que eu gosto muito que meu professor no teatro sempre fala é de que o teatro ele é muito mais imaginativo por você não ter todos os artifícios que você tem num filme ou numa série de TV. Tipo, você não vai ter, às vezes, um palco cheio de luzes e de mil coisas, mas é levar as pessoas a imaginarem que aquilo ali é muito palpável, é, tipo, Uhum, a maior tarefa do ator, né? uhum, Tipo, já numa... Não é que... Aí entra aquela coisa, né? De discussão não é que filmes, as pessoas que fazem filmes são menos atores que as pessoas que estão no teatro. Não, uhum. eles só têm artifícios que vão Diferente. ajudar as pessoas a compreenderem melhor aquilo, Uhum, né? E eu acho que tanto a primeira quanto a segunda história aqui no compilado do Davi, elas têm muita simplicidade. E ao mesmo tempo que elas são muito simples, você consegue imaginar tudo, uhum, sabe? Então, para mim, eu acho que a maior riqueza dessa experiência que ficou da gente ler juntos foi isso, assim, de que nem sempre você precisa ter as melhores coisas para fazer algo bom. Porque é realmente, tipo, um monólogo e só diálogo, pá, 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 pá. O que você uhum, tem ali, muitas pessoas vão dizer, tipo, ai, mas é só diálogo. Não, você tem, tipo, muito sentimento, você tem muitos pensamentos sobre quem a pessoa é e como ela vê o mundo e como as pessoas veem ela também. Então, assim, é isso, a minha cabeça já foi completamente longe, assim, eu gosto. É, mas e é muito bom isso, assim, porque acho que esse é o objetivo, né? Teatro é a imaginação. Então, quanto mais a gente consegue criar, imaginar. E assim, quem é leitor de ficção, de livros de romance, já tem essa imaginação. Por que que a gente fica tão Sim. frustrado quando, sei lá, ai, eu queria que fulano fizesse tal papel e eles escolheram ciclano no filme e Uhum. tal. Porque você imaginou de um jeito. Então, o teatro é feito para imaginar, assim. Eu acho que a gente só... É, como ele é muito direto, acho que as pessoas ficam meio, eita, nossa, mas já... É, é, mas é isso, né? Tipo, é um direto é. porque justamente quando a gente for montar, né, não dá para ter, por exemplo, sei lá, o livro que eu tô lendo agora tem 400 páginas. Tipo, se a gente imaginar que uma página é um minuto, 400 minutos, Uhum. ninguém vai ver a peça, entendeu? Não, e é aquela coisa de, tipo assim, no teatro, você, Teresa, pode ser uma criança e o Uhum. Léo possa ser um Idoso. idoso completo. Num filme, você não pode fazer isso. Você não Uhum. tem como fazer isso, exceto se, tipo, for só voz, assim, né? Tipo, for Uhum. só dublagem e coisa, aí você consegue adaptar a sua voz para aquilo. Mas é meio inconcebível, às vezes, você ver um adulto. É por isso que, lembra, teve um negócio que você fez um dia no Twitter, uma thread sobre Sim. Adolescente. É. dos adultos que são adolescentes na Netflix e tal. Sim. É realmente sobre isso, sabe? O teatro, ele te dá o poder de imaginar, assim como às vezes a gente lê um livro e você vê um personagem se comportando como uma criança de 10 anos, quando na verdade ele tem 20, Uhum. entendeu? Então, para mim, o mais incrível do teatro é isso, e eu acho que as peças aqui trazem muito disso também, sabe? Uhum. Mais alguma coisa? Tem um trechinho que eu quero deixar no Ai, final. lê. Ai, Aqueles. tudo. E Vai. não, esse é muito. Esse trecho é pesadíssimo, hein? Vai. Mas ele está, ó. É da última peça que a Tá. professora fala. é, assim, eu acho que o amor é o resultado de não entender alguém. Quando a gente não entende alguém, a gente se apaixona nesse processo de tentar. E isso pode durar uma vida inteira, pode durar um segundo, pode durar 2 anos. E quando a gente se entende por completo, e é raro isso, não sei, alguma coisa morre. Ou nasce de novo de outro jeito. E aí cabe aos dois saber o que fazer com isso, com todo esse conhecimento e essa magia que já não brilha mais, que virou fato. Aí eu fiquei, Sim. tá. Com essa eu me despeço. Com essas estamos indo embora. Gente, mas eu queria, antes de ir, assim, queria muito convidar as pessoas a lerem, é, se não leram as peças do Davi, que tem no Kindle Unlimited, Uhum, é super facinho de encontrar, e lerem mais dramaturgia também, e principalmente procurarem dramaturgos contemporâneos, porque isso sempre vai sim. ser acessível, dramaturgia é uma coisa muito fácil de ler, e não precisa ser ator, nem querer ser ator, para ler É. dramaturgia. Então, é isso, do mesmo jeito que você lê um livro, que você tem quotes que você gosta, que tem personagens que você se identifica.
A dramaturgia é a mesma coisa. Apesar de ser um Sim. estilo diferentinho. É a mesma coisa que uma graphic novel, né? A gente falou uma graphic novel, Uhum. tem ali os desenhos, mas continua sendo uma história que vai te envolver. E então convido-os, depois dessa discussão, para lerem mais É. dramaturgia. Sem E. falar que, tipo, tem graphic novel que você não tem nem diálogo. Você só Uhum, tem as imagens. Então, tipo, como você imagina as coisas ali? uhum, Dramaturgia é a mesma coisa. Tipo, você não sim, tem o artifício floreado de como os personagens estão se sentindo, mas você tem o que você precisa para entender, sim. sabe? Tipo, é aquele negócio que sempre fala, o menos é mais. E aqui é muito isso. É muito. Entendeu? Tipo, você não precisa ter algo tão complexo para você gostar ou para você entender. Tipo, é só você realmente ter a vontade. E aí é uma coisa que nem eu, nem você, a gente consegue, tipo, dar para as pessoas. Sim, Mas se deixar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha da pessoa, tipo, ai, o sim. que que é dramaturgia? E aí a pessoa vai atrás, eu acho que já é, tipo, um ponto muito positivo, porque é muito isso. A gente não nasceu lendo YA, a gente não nasceu lendo fantasia, a gente foi atrás por curioso e gostou, mas poderia Uhum, não ter gostado, entendeu? sim. Então, é teste. É Mas teste, acho que é isso. exatamente. Teste. Concordo. Concordo plenamente. E eu acho que ainda é um teste fácil, porque isso, por ser muito fluido, é uma coisa que, assim, se você aceitar aquilo, tipo, tá bom, então são diálogos, você vai. Sim. É. Tipo, Ai, não fica pensando demais, só se é, permite, entendeu? Se exatamente. você ficar pensando demais, aí realmente não vai fazer sentido nenhum. Nada, né? No caso, Nada, vai esse ficar tipo, o inclusive é o quê? meu problema com a vida. É. Ai, meu Deus. Ai, muito bom. Léo, muito obrigada por ter De vindo, amei. Vou nada. deixar todas as coisas do Léo aqui aparecendo, aqui Aqui embaixo. embaixo. Twitter, roxinha, A YouTube, roxinha, eu amo tudo. o termo. Eu nem sei se é verdade A ou não, um grande roxinha. mito de que não pode falar o nome, mas já que falam que não pode falar o nome, eu não vou falar. Então é isso, Tá vocês de entendem. boas. Quem entendeu, entendeu. Os entendedores entenderão. Exato. Não, vai no link ali que vai Que entender o já que é é. isso. É. Muito Mas muito obrigada por ter obrigado vindo. também por ter me Eva. convidado. Eu fiquei muito feliz de conhecer o texto do Davi. E eu acho que é muito bom a gente, brincando, né, fazer esses testes, experimentar coisas novas, porque só assim eu acho que a gente vai criando essa bagagem de Uhum, coisas. Você tá mais no teatro do que eu, mas ao mesmo tempo a gente consegue encontrar um espaço em comum, assim, entre sim. a gente, né? E, tipo, experimentar e conhecer coisas novas. Então, eu fiquei muito feliz. E Eba. é isso. Quando Yeah. precisar, estamos aí. Com certeza. Vem aí mais coisas. Quem sabe minha próxima peça você não vai ser o leitor beta. Fica no ar. Imagina, eu vou. Tudo. Aqueles. Bem, eu vou. Fechou, então. Então tá bom. Gente, muito obrigada. É isso, todos os links estão por aqui. Um beijo e até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau.